vamos construir um formulário para inserção de registros numa base de dados no Excel, utilizando caixas de combinação para pesquisar valores, e vamos fazê-lo sobre um ficheiro novo e vazio. Encontramos num novo ficheiro com 3 folhas e vamos então dar início à construção de uma pequena base de dados na folha 2, alterando o nome para BD, e vamos então pôr o ano de escolaridade, e vamos pôr então as turmas 10A, 10B, 10C, 10D, 10E. Vamos colocar então a visita de estudo, que são elas o CCB, Museu da Eletricidade, Museu da Marinha, Museu da Arte Moderna. E vamos à autorização pelos encarregados de educação, dos respectivos alunos que se inscrevem. Autorizado, pedido entregue ao aluno, neste caso, pedido para entregar ao aluno. Vamos preparar então o nosso formulário, o espaço onde efetuamos o registro. Por razões inerentes ao próprio Excel, a palavra registro é uma palavra reservada e vou dar então numa folha de registro underscore ou outra forma de registro. Vamos então encontrar espaço para o nome do aluno, visita de estudo, o ano e a autorização. Ora, na visita de estudo, pretendo então inserir uma caixa de combinação. Essa operação é feita através do separador programador, que, caso não esteja visível, teremos que aceder às opções do Excel e selecionar esta opção, mostrar separador programador no friso, onde? Na secção popular. E temos então o separador programador visível. Vamos escolher este botão Caixa de Combinação e, após clicar, o Excel fica à espera que deixemos a caixa de combinação. Eu clico e arrasto com a dimensão pretendida. Temos então uma caixa de combinação. Podemos dimensioná-la agarrando nos limites da seleção do objeto, e quando clicarmos fora e voltarmos a clicar sobre a caixa de combinação, o que a caixa de combinação está a fazer é tentar procurar os registros que pretendemos que apareçam
nesta mesma caixa. Como não efetuámos nenhuma configuração, não aparece rigorosamente nada. Se pretendermos dimensionar novamente a caixa de combinação, uma vez que agora esta vai sempre procurar registros, clicamos com o botão direito e agora já tenho os limites da seleção e já posso mover o objeto. Para configurar este objeto, vamos então clicar no botão direito, formatar controle e no intervalo de entrada vamos selecionar na base de dados quais os dados que eu pretendo que apareçam. Vou selecionar a coluna correspondente à visita de estudo, excluindo o título da coluna e, por fim, na ligação à célula, tenho que dizer onde é que esta caixa de combinação vai escrever o resultado da seleção efetuada, que eu vou escrever na coluna E, na linha correspondente ou na mesma linha onde está situada a visita de estudo. Neste momento, se eu clicar sobre a visita de estudo, posso escolher, por exemplo, Museu da Marinha. Repetiu-se o processo para as outras duas de caixas de combinação e, como podemos ver, temos a caixa de combinação das turmas a funcionar, bem como a caixa de combinação das autorizações a funcionar. Selecionada uma hipótese, escreve na respectiva linha. Se acrescentarmos, por exemplo, uma turma, o 10F, turma 10F, se eu for novamente à caixa de combinação, encontro o 10F. Pretende-se agora, para poder copiar a informação para a tabela de registros, que apareça o texto Museu da Marinha, 10F e autorização. Vamos utilizar então a função procv, que faz o seguinte: vai procurar este registro na respectiva base de dados. Para o efeito, é necessário então numerar a coluna à esquerda de cada tabela. Isto porquê? Porque vai procurar na primeira coluna da tabela selecionada o respectivo número ou a respectiva posição e vamos então efetuar o procv igual procv esta célula, ponto e vírgula, neste intervalo, ponto e vírgula, e quando encontrar, retorna a segunda coluna. A coluna número 2, ponto e vírgula, e fecha parênteses. Efetuado o Enter. Selecionando o campo respectivo, vemos a caixa de combinação a funcionar. Repetido o processo para as outras duas caixas de combinação, temos o procv a funcionar em cada coluna, como se pode confirmar. Vamos então escrever um nome para o aluno, é o Carlos Manuel, e vamos preparar então a nossa folha para escrever numa terceira folha, numa tabela, onde vamos ter os respectivos cabeçalhos, o ano, o nome do aluno, a visita de estudo, em que este participa e a autorização. Se encontrar um pouco mais espaço, e vamos então preparar o documento para receber a informação. Eu vou escrever aqui alguma informação. Para efetuar o seguinte: como não se sabe onde termina a tabela, portanto a tabela pode estar parcialmente preenchida e ter
3, 4, 5, 10, 15, 20 colunas preenchidas, ou seja, não sabemos o ponto onde vamos deixar cada nova inscrição, a forma mais fácil é inserir na linha imediatamente a seguir ao cabeçalho, pois esta linha é sempre a mesma, trata-se da linha número 2. Como a tabela pode estar preenchida, o que é necessário é encontrar espaço para inserir essa nova linha. Como? Inserindo uma nova linha através da seleção da respectiva linha e fazendo inserir, consigo acrescentar uma nova linha à tabela nesta mesma posição. Vamos então registrar essa informação gravando numa macro. Seleciono a opção gravar macro, vou-lhe dar um nome, registro, por exemplo, e vou então dar início ao processo. A primeira etapa é encontrar espaço para copiar a informação. Seleciono então a linha número 2, faço inserir e tenho uma nova linha onde posso copiar os dados. Vou à folha registro, copio o Carlos Manuel e vou deixar o Carlos Manuel no espaço do nome. Vou novamente ao registro, vou ao CCB. Atenção que o CCB é uma função, como se pode visualizar. Então, a melhor forma será copiar o CCB e, ao colar, fazer colar especial e não colar, selecionando a opção valores. Desta forma, ele não copia a fórmula Excel, mas copia o conteúdo, ou seja, o resultado da fórmula que foi aplicada na folha anterior. O mesmo para o décimo A. Faço um colar especial. E o mesmo para a autorização. Copia-se e faz um colar especial, copiando o valor. Por fim, para deixar a tabela limpinha, apaga-se os respectivos conteúdos. Atenção que no caso das caixas de combinação vou apagar a célula onde a caixa de combinação escreve e não o respectivo PROC V, e temos a macro terminada. Vamos então testar a macro a funcionar, acrescentando alguns registros. Ana, que é uma aluna do décimo B, vai à visita de estudo do CCB e tem autorização a entrega. Executa a macro e, se for à tabela de dados, vemos que a Joana foi inserida. Vamos acrescentar mais outra. Marcolino vai ao Museu da Eletricidade, décimo A, e está autorizado. Vamos executar a macro. E cá temos o Marcolino acrescentado à tabela. Por fim, vamos atribuir esta propriedade a um botão, como fazendo inserir, selecionando o botão de controle, clicando e deixando no local pretendido e atribuindo uma macro que é o registro. Posso agora escrever para efetuar o registro.
Se quiser mover de posição, terei que clicar sobre este mesmo objeto com o botão direito. E para que não sejam visíveis os campos onde escrevemos a informação, ou seja, onde a caixa de combinação está a registar essa mesma informação, eu posso pegar na respectiva coluna e reduzi-la, bem como para a coluna de PROC-V. Vou só pegar neste objeto e colocá-lo noutro sítio para que possa redimensionar. E agora posso colocar aqui o botão. E quando eu quiser registar, efetuo o registro e temos o Marco António noutra tabela e vamos registar mais outro nome. Cristina, CCB, 10º D e pedido por entregar. Vou registrar e se for à respectiva tabela, lá está a respectiva coluna.